Paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso programa de educação cristã continuada, né? E vamos falar na lição número 11, um jantar de despedida. E eu tenho aqui, encontrando o tesouro, Lucas capítulo 22, guardando no coração. Eu aconselho os irmãos, quando forem colocar o versículo, que é o guardando no coração, podem fazer, eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos, algo para as nossas crianças atípicas, tá? Então, podemos adaptar também a questão do versículo, do guardando no coração, que diz: disse Jesus, desejo muito comer com vocês. Lucas capítulo 22, versículo 15. Aí vocês peçam para que as crianças repitam, né, por mais de 1, 2, 3 vezes. Por ser um versículo curto, elas conseguem decorar, não esquecendo da importância da referência bíblica, né? Que encontra-se em Lucas, capítulo 22, versículo 15. Aí qual é o objetivo, né? Ressaltar a importância de desejarmos ter comunhão com Jesus, né? Falar para eles o que vem a ser essa comunhão. Sempre exemplificar com coisas da realidade dele. Então, a comunhão, quando nós sentamos à mesa com o nosso pai, com a nossa mãe, essa linguagem que você vai levar para eles, você está justamente falando da comunhão, de sentar para tomar o café, de sentar à mesa para almoçar. Então, essa comunhão, nós podemos enfatizar com eles a questão de chamarmos Jesus para estar o tempo todo fazendo as refeições conosco, e assim a gente vai tá abrindo o coração das crianças para que elas possam compreender de forma mais clara e objetiva o que vem ser essa questão da comunhão, tá? Volto a falar, ressaltar, né, que a importância de desejarmos ter comunhão com Jesus, exemplificando a comunhão que eles têm com a mãe, com o pai, no momento da mesa, no momento de sentar à mesa, tá bom? E vamos louvar, né? Meu melhor amigo e comunhão. Agora, se você souber um outro louvor que venha falar de comunhão, que você acha que dá para adaptar para as crianças do jardim, fique tranquilo, tá bom? Então, sempre a gente vai estar falando o quê? Sobre o assunto da lição, pedindo para que elas repitam, né, com muita vontade, um jantar de despedida. Sabe o que os irmãos podem fazer? As mesas, não sei se todas as igrejas, né, mas algumas têm as mesas de criança, montar uma mesa, fazer aquela questão da comunhão. Isso aí você vai estar exemplificando o que é ter comunhão, né, que é a questão de você estar junto o tempo todo, estar conversando. E assim você entra na questão comunhão com Jesus, né? Então, lá o versículo, como eu falei para vocês, vocês vão pedir para que eles falem, não só uma vez, mas mais de uma vez, para que eles possam estar realmente guardando no coração e quando for grande, como diz a palavra, não esquecer, né? Então, olha lá, nós temos para a lição de hoje as imagens da página 22, da imagem 22, a imagem 23, tá? E a imagem 24. Tá bom? Então, lá, no caso, a imagem 22, criança já, irmãos, nós vamos ter, no caso, Jesus e os discípulos, tá bom? Aí, logo depois, né, eu vou ter a imagem que vai falar sobre o quê? A traição de Judas. Vocês vão mostrar lá para as crianças. E Jesus e seus discípulos à mesa, que foi uma imagem que acabou não sendo impressa. Mas você pode imprimir lá com tranquilidade. Eu sei que é uma realidade da nossa escola, na nossa EBD, os nossos alunos, os nossos irmãos em Cristo atípicos, né? Então, eu fiquei pensando em compartilhar com vocês como é que eu venho trabalhando essa questão aí. E vocês podem, uma coisa acessível, fácil. Eu sempre peço para imprimir já um papel adesivo. Aí, por ser mais prático, né? No papel adesivo, você imprime a imagem, que já vem toda aqui, como volto a falar, você procura na sua revista, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar bem claro, um QR Code, você vai lá, estão todas as imagens de todo o trimestre. Então, você vai justamente pegar as imagens desta lição. Aí, como a nossa revista ela é super prática, né, ela já vem dizendo os números da imagem que você vai precisar para, no caso, ministrar a aula naquele domingo, lá, naquele dia. Então, foi as imagens que eu falei para vocês. Aí, o que vocês irão fazer? Eu pedi, né? Isso fica a critério de cada um. No meu caso, eu acho mais acessível, mais prático, a questão da praticidade mesmo, de você imprimir no papel adesivo.
Sabe esses blocos de montar? Eu acredito que todos devem ter, se não tiverem muito, mas tem algum pouquinhos. Tem uns que são maiores, né? Eu acho acho que 2 vezes mais do que esse daqui. É o Lego, né? O Legozinho aqui, tudo bem? Então, o que a gente faz, né? Eu justamente pedi para que viesse já papel adesivo, porque eu vou poder estar o quê? Grudando diretamente nos blocos. E vai facilitar, ó, a praticidade, tá? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma criança atípica, ela não vai aprender de forma, da mesma forma que uma criança, que as demais crianças. Então, a gente precisa adaptar o material. Precisamos para que ela não venha se sentir, como é que se diz? Diferente dos outros, mas pelo contrário, se sentir acolhida e inclusa lá naquele meio, tá bom? Então, o que eu faço, né? Isso eu fazendo umas pesquisas que existe uma necessidade na nossa área. Então a gente vai tendo que se adaptando, vai adaptando. Às vezes eles pedem determinado material que eu não tenho, eu digo, mas eu tenho esse. Sempre procurando ver o que você tem para que você possa. Aí vai destacar, você já imprimiu todas, né? E vai, ó, grudar bem aqui, crianças não, irmãos. Opa! Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos, compartilhar com os irmãos uma coisa. Eu, particularmente, não tenho uma habilidade muito boa em relação a isso, mas a gente vai fazendo devagar e vai saindo as coisas, né? Aí você vai grudar bem aqui, ó, tá? Eu vou deixar bem aqui, não vou... Depois ó. E aí, Gisele, qual a finalidade disso? Eu vou já falar para vocês qual a finalidade. Claro que faltou aqui, aí nós vamos encaixar mais, ó. Tá? Por isso que é bom o papel adesivo, né? Porque ele é a questão da praticidade realmente. Eu digo que é mais praticidade. Eu acredito que todos os irmãos que trabalham com crianças no departamento infantil, elas têm outras atividades, geralmente são mais as mulheres, né? E tem as atividades de casa, que não param, né? A demanda, ela é muito grande. Então, a necessidade de ser super coisas práticas, para justamente estar ajudando no trabalho. Aí você vai precisar não sei se os irmãos têm manusear um estilete, para que você possa estar cortando, ó. Porque vai sair bem perfeitinho, ó. Bem perfeitinho, eu que não tenho muita habilidade. Mas você pode só marcar. Eu não vou cortar tudo para não estragar aí a coisa, mas ó, você vai cortando na diferença dele, na demarcação deles, né, do bloco, para quando justamente a criança depois pode ir pedindo, vamos montar a imagem que Jesus está com os discípulos. Então você tem a opção de deixar todos juntos, ou separar, né, ou separar eles, ou para que ele venha achar. Assim ele vai estar se entretendo, mas ele vai estar aprendendo a palavra, não é verdade? Outra, do versículo, do guardando no coração. Podemos fazer também. Podemos fazer o quê? Com os blocos de montar. Aquelas caixas grandes, né? Você pode pedir para colocar, grudar. E assim você vai estar enfatizando e vai ter uma aula divertida, vai chamar a atenção da sua criança. E ele vai estar aprendendo a palavra do Senhor, que é importante agora nos dias atuais. Então, vamos lá, irmãos. Só para ressaltar. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui, só para vocês verem como fica legal. Olha, irmão, como fica legal, né? Claro que você não vai deixar para que as crianças possam ver, achar logo de imediato, porque o interessante aí tu não vai estar trabalhando só a questão da lição, só a palavra do Senhor. Ali você vai estar trabalhando várias coisas, a questão de você ter a percepção de encontrar as imagens corretas para que possa montar. Então, você pode fazer por tema. Mostrar primeiro a imagem, né, imprimir as 2 imagens. Essa é a imagem de Jesus com os discípulos e deixar fixado em alguma parte da sua sala, ou pode ser até aqui mesmo, se você tiver um painelzinho assim bonitinho, um quadro, para que ele entregar para a criança, né, colocar em uma mesa, para que ela venha montar. No caso, eu quero que vocês montem hoje Jesus com os discípulos. Aí deixa lá os blocos, né? E eles vão lá montar.
Falamos no início, usamos o termo, né, de crianças atípicas, são as crianças deficientes, né, que é o termo que está sendo usado, que é para usarmos agora. Então, são vários. São as crianças, os autistas, TDAH, entre outros, né? Vamos ficar nesses dois aí, que eu acredito... as crianças que usam cadeiras de roda, mas no caso, eu falo mais dessas crianças por conta da concentração, de você ter que lidar com a concentração da criança. Então, uma criança TDAH, no caso, para ela se concentrar e olhar, você tem que ser algo muito atrativo. E ela acaba sendo um pouco menor. Então, esse bloco, ele é muito legal, né? Porque ele vai querer... Tem criança que acha que em 2 minutos, o que eu passei uns 20 minutos montando, eles são muito bem espertos e, conseguem montar. E eles vão estar brincando. E você está sempre auxiliando. Olha, aqui é Jesus e os seus discípulos. Vamos montar agora, guardando no coração. Se puder fazer maior, que já faz a questão de interagir, todos eles, vamos montar agora o guardando no coração. Qual é? Disse Jesus, desejo muito comer com vocês. Olha aí, para aquelas crianças do jardim que já sabem ler, já dá para você montar os blocos. E aquelas que não dá por isso, aí juntar, vamos unir. Olha aí a questão de juntar as crianças todinhas para que justamente elas venham fazer grupo e assim elas estarem conversando e estarem fazendo a questão do... Acabei esquecendo agora, irmãos. Mas é isso que vocês estão imaginando, que nós sempre usamos o termo. De interagir entre elas, a questão da empatia, né? Se fala muito na empatia, isso a gente tem que trabalhar muito na igreja, tá? A empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Eu tive recentemente uma criança atípica na escola dominical em uma aula, e como eu falei, ele é diferente, ele aprende diferente do que nós estamos aqui, mas aí nós vamos nos colocar no lugar dele, para que justamente ele possa estar conseguindo compreender o que é ministrado naquele momento, tá? Então, eu tenho um pouquinho de cuidado, eu tenho um zelo, eu digo que é o Senhor, porque de fato é um trabalho muito trabalhoso, não vou dizer que complicado, mas usar o termo trabalhoso mesmo, e precisa de dedicação, e o principal de amor. E esse amor é só Jesus realmente que pode nos dar, colocar no nosso coração para a gente poder conseguir fazer um trabalho mais adaptado para essas crianças que nós estamos recebendo agora nas nossas igrejas. Então, volto a falar para os irmãos, tá? Não esqueçam, sobre os blocos. Ai, Gisele, não dá para eu imprimir o papel adesivo, mas fica legal, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó como eu me perco. Eles não vão se perder, mas eu me perco. Eu depois conto a experiência, ó. E vai ficar legal para eles, né? A criança que está aprendendo a ler, no caso, ou então que já sabe um pouco ler, dá para fazer do versículo. Olha como vai montando, vai ficando super legal. Deixa eu ver, não é isso. Ai, meu Deus. Ó, vocês estão vendo? Tá? Então, esse daqui é justamente para aquelas crianças que são agitadas, que não conseguem ficar paradas no momento em que você está ministrando a palavra, no momento que você está citando. Então, você faz esse primeiro momento de falar o assunto da lição, uma janta de despedida, fala a questão do encontrando o tesouro, Lucas capítulo 22, aí você vai falar que o livro encontra-se no Novo Testamento, que essa história que vamos aprender hoje, ela encontra-se no capítulo 22 do livro de Lucas. E qual é o objetivo, né? Esse objetivo, você não precisa falar para as crianças, né? Mas você vai colocar a questão da comunhão com Jesus. E essa questão da comunhão, como eu falei anteriormente, a mesa, ela é o melhor momento para você demonstrar o que é comunhão. Porque às vezes as crianças elas não têm um vocabulário tão adulto quanto nós. Algumas palavras a gente tem que ter um cuidado e temos que adaptar realmente, encontrar sinônimos para que ela possa ser empregada de forma correta ali naquele momento. O guardando no coração, né, que é de suma importância,
Que no caso, disse Jesus, desejo muito comer com vocês. Lucas capítulo 22, 15. E ressalta, né? Crianças, quem gosta de comer? Ah, vocês gostam de comer pipoca? Ah, vocês gostam de comer bolo de chocolate? E nesse momento aí, eles vão levantar a mão, aí vão falar várias coisas que eles gostam de comer. Aí justamente puxando, mas aí, na hora em que você for comer aquele bolo de chocolate, convide Jesus para estar com você ali naquele momento. Porque aí você vai estar ressaltando a importância da comunhão com o Senhor. Não esquecendo da nossa revista, né? Opa, rapidinho. Essa é a nossa, como mostrei anteriormente, o QR Code com as imagens, tudinho. E a revista das crianças, né? Vamos colocar aqui na lição número 11. Nós temos um irmão aqui, que no caso que dividimos a classe, eu digo que ele é um professor nato, assim, um professor, eu admiro muito ele não é da área, mas eu nunca vi um professor tão dedicado quanto ele, porque tudo do que a revista vem falando, todas as dicas que ela vem dando, por mais que naquele domingo ele não ministre a aula, mas ele traz. Começa por aí, que ele tem um amor assim, fora do normal pela obra do Senhor, né? Então não é o dia dele ministrar, mas ele faz todo o material direitinho, todas aquelas dicas, ele traz tudo muito bonitinho. E para quem for ministrar aula lá na turma, ele acaba cedendo o material. E por isso que eu falo para vocês, nem todos são da área, né? No meu caso, eu trabalho realmente com a área da educação, mas nem todos. E ele, faz um bom trabalho. As crianças, assim, são apaixonadas pelo tio Valmir. Eu acho show a aula dele. Eu digo mesmo, sempre falo para ele e para a esposa dele, olha, irmão Valmir, irmã Cristina do Senhor, é um exemplo realmente de amor à obra, de amor à obra pelas crianças, né? De fazer com dedicação, de fazer com compromisso. Tudo que fazemos com dedicação, com compromisso, as coisas elas têm um efeito diferente, né? Conseguimos enxergar isso mesmo muito de longe. Teve um domingo aí que ele que ministrou no nosso culto. E foi linda a ministração dele, muito bonita mesmo. Até ver se um dia na próxima vez, pedir para ele gravar comigo, porque vai ficar interessante, é legal para vocês verem como não é necessariamente você ser da área da educação. Se você tem boa vontade, se você principalmente, o principal é você buscar a direção do Espírito Santo. Você buscar a direção do Espírito Santo, ele vai te conduzindo. Eu tenho muito testemunhos, eu digo assim, sem sombras de dúvida, muita coisa dentro da minha área mesmo, lá na sala de aula, que é o Senhor, é o próprio Espírito Santo mesmo que me ajuda. E eu digo, se eu continuo aqui é porque o Senhor quer que eu vá levar para a casa dele, porque ele está vendo a necessidade, por conta também, no caso, direcionando mais as nossas crianças atípicas, que são as crianças com autismo, entre outras, tá? E aí nós temos aqui a revista, né? Vocês percebem que na revista do aluno, eu vou ter o Encontrando o Tesouro, o Guardando no Coração e o Louvorzinho. Mas isso não te impede de ver um outro louvor que você acha que vai ficar adequado para a lição, tá? Então, o assunto é o jantar de despedida, aí você sempre ressalta. E fazer com que as crianças é uma coisa que eu sempre friso. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu peço para que eles repitam bem o versículo, eu digo versículo, mas é o guardando no coração e a referência, para que não esqueça. Eu recordo muitos versículos, porém referência deixa a desejar, justamente por quê? Porque eu não consigo lembrar, né? Enfim. Aí você vai fazer atividade com as crianças, é bom que vocês podem enfatizar a questão da criança pedir para que o pai leia com ele a revista. Aí é o momento de comunhão, né? Olha aí, você pode falar isso para eles, porque assim ele vai estar entendendo o que é comunhão, o que é você estar ali junto. E fazer a lição. Geralmente as atividades vêm uma ou duas, geralmente é pintar, desenhar, coisas que eles conseguem fazer com tranquilidade, tá? Eu espero ter contribuído, né, para a nossa lição de número 11, que é uma lição muito bonita. Estamos chegando ao final do nosso trimestre, mas espero ter contribuído principalmente para aquelas classes, né, no caso, para as igrejas que estão com crianças atípicas, que vê essa necessidade, que às vezes a gente se sente perdido, se sente
às vezes até desmotivado, né? Desanimado. Mas eu posso falar, vocês estão ouvindo uma pessoa que teve muitos desafios e eu digo com toda a sinceridade do meu coração, foi Deus, é sempre Ele e Ele sempre vai fazendo com que a gente consiga se adaptar, procurar conteúdo, materiais que vá adaptar e melhorar a ministração da palavra do Senhor. O que não podemos é de deixar de ministrar, tá bom? Então, desde já agradeço, ficamos em oração. Amém.